Oi pessoal, estou de volta aqui para falar de alguns assuntos já relacionados ao século XIX na história do Rio Grande do Norte, também num vídeo relativamente curto. Esse é o nosso terceiro vídeo. Na sequência, eu ainda vou ter pelo menos mais 2. Então, neste vídeo, eu tenho primeiro que falar de uma importante revolta que aconteceu no que hoje seria o Nordeste brasileiro, a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução acontece na época em que Dom João VI estava aqui no Brasil, a família real estava aqui no Brasil, e está ligada principalmente a uma situação de crise da economia açucareira, ou seja, a economia açucareira estava em crise, ao mesmo tempo em que esta economia açucareira estava em crise, a elite pernambucana tinha de sustentar principalmente a corte, a família real e toda aquela nobreza que estava no Rio de Janeiro. Consequentemente, isso foi provocando um forte sentimento anti-lusitano, um forte sentimento anti-Portugal, anti-Dom João VI, que fez com que eclodisse em Pernambuco uma revolta que foi extremamente influenciada pelo pensamento iluminista. Lembre-se que em 1817 já havia acontecido na Europa uma série de revoltas, já tinha acontecido a Revolução Francesa, no que hoje são os Estados Unidos, por exemplo, já havia acontecido a independência, e o iluminismo já era um movimento de ideias mais do que consolidado, tendo fomentado uma série de revoltas. Aqui na América, só o que estava acontecendo naquela época eram movimentos de independência, tanto começava a se discutir movimentos de independência aqui no Brasil desde o final do século XVIII, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, mas também na América Espanhola. Então, influenciado pelo iluminismo, criticando o sistema colonial, criticando a presença de Dom João VI, criticando elementos importantes do sistema mercantil e absolutista, a Revolução Pernambucana de 1817 eclode essencialmente pregando o separatismo de Pernambuco e das capitanias próximas, dentre elas Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, para que fosse formada a partir dessas capitanias uma república. Esse movimento foi um dos movimentos mais importantes em termos de história do Brasil no que diz respeito à luta contra o domínio português. Não visava a independência do Brasil, é bom que se diga, visava exclusivamente a independência de Pernambuco e das capitanias próximas que eram dependentes ou economicamente ou administrativamente em relação a Pernambuco. Aqui no Rio Grande do Norte a revolução durou pouco tempo, durou aproximadamente um mês. E teve como seu principal líder um homem chamado André de Albuquerque Maranhão, que era o senhor de engenho de Cunhaú, o homem mais poderoso econômica e politicamente da história do Rio Grande do Norte. Não sei se vocês se recordam, mas eu falei na primeira aula sobre Jerônimo de Albuquerque. Ou seja, a família Albuquerque Maranhão vai se transformar na família mais importante durante o período colonial e imperial e durante o início da Primeira República. Então você vai perceber uma série de papéis de destaque de pessoas relacionadas a essa família. Então, André de Albuquerque Maranhão lidera uma revolta que no Rio Grande do Norte tem a seguinte característica: é uma revolta essencialmente elitista. Não que em Pernambuco essa revolta não fosse elitista, mas em Pernambuco há também uma presença de outros setores, de outros estratos da sociedade colonial. Aqui é essencialmente elitista. E tanto no Rio Grande do Norte como em Pernambuco, a Revolução de 1817 teve uma forte participação do clero, tanto é que ficou conhecida também pelo nome de Revolução dos Padres. Por que o clero tinha participação significativa nessas revoluções? Porque o clero representava um dos setores mais ilustrados da sociedade colonial. Eram pessoas que tinham estudo, eram pessoas que, por participarem do seminário, tinham acesso muitas vezes a obras de questionamento, até mesmo obras iluministas que questionavam os domínios coloniais, os domínios absolutistas e mercantis. Então, esse movimento aconteceu aqui, rapidamente ele foi destruído, André de Albuquerque Maranhão terminou morto, como dentro da consequência da contra-revolução, da luta contra a Revolução de Pernambucana aqui. E, além disso, a consequência do movimento aqui para o Rio Grande do Norte, ela é dupla. São dois elementos importantes que eu gostaria de medir aqui para vocês, dizer para vocês. Após a Revolução Pernambucana de 1817, Dom João VI, com o objetivo de diminuir a inter-relação entre as elites das capitanias do que hoje seria o Nordeste, resolve
tornaram o Rio Grande do Norte autônomo administrativamente em relação a Pernambuco, porque aqui havia uma espécie de submissão a Pernambuco. Então o Rio Grande do Norte agora estava liberado dessa relação com Pernambuco e passava a ficar exclusivamente ligado ao Rio de Janeiro, consequentemente a Dom João, e juridicamente deixava de estar ligado, conectado à Paraíba. Ou seja, o objetivo dessa maior autonomia jurídica e administrativa do Rio Grande do Norte era tentar diminuir as relações intrincadas entre as diferentes elites da região do Nordeste, exatamente para evitar novas revoltas. O que é interessante é que a Revolução Pernambucana de 1817 ela foi posteriormente ressignificada pelo pensamento republicano. E aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, ela está muito bem relacionada à ideia do Rio Grande do Norte supostamente ter sido um dos pioneiros do processo de independência. Esse obelisco, por exemplo, está situado no centro da cidade, na Praça Central, que hoje tem o nome de Praça André de Albuquerque. Então, o nome da praça foi modificado para ser nomeada como Praça André de Albuquerque. Foi feito um obelisco no ano de 1917 em homenagem a André de Albuquerque e à Revolução para... Olhe, 100 anos depois, lembre-se daquelas discussões de identidade que a gente teve nas aulas. A ideia da necessidade, muitas vezes, de adaptar, de esquecer, de criar narrativas, criar versões históricas para justificar um presente. Então, em 1917, foi construído esse obelisco exatamente para fazer uma espécie de justificativa daquele passado supostamente plenamente republicano e a República em 1917 aqui no Rio Grande do Norte, ok? Então, a primeira coisa da nossa aula é chamada Revolução Pernambucana aqui no Rio Grande do Norte. A segunda situação da nossa aula são os aspectos econômicos. Eu já mencionei na aula sobre holandeses e Confederação dos Caribis, ou Guerra dos Bárbaros, a questão do gado. E eu vou aqui lembrar que 3 foram os principais produtos daqui. O primeiro, o gado. O gado foi o produto mais significativo do Rio Grande do Norte, desenvolvendo-se no interior. Então, várias cidades do interior têm relação diretamente com o gado. Por exemplo, as cidades que têm um nome relacionado ao gado, como, por exemplo, a cidade de Currais Novos, ou a cidade de Pau dos Ferros, e por aí vai. Ou seja, a interiorização da colonização e o domínio que os colonos exerceram sobre a região da capitania do Rio Grande foi pautada essencialmente em torno do gado. Mais uma vez eu recordo, o gado não é uma atividade econômica voltada para a exportação, é uma atividade econômica voltada para o mercado interno, consequentemente não gerava grande lucratividade. Por isso, a capitania do Rio Grande não foi uma capitania rica, por exemplo. Um outro produto que se destacou, mas se destacou no litoral durante todo o período colonial, foi a cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar daqui não era em larga escala. Era uma produção que era uma produção significativa, mas comparada, por exemplo, com a produção de Pernambuco, era uma produção muito pequena frente a de Pernambuco. Uma produção que se deu principalmente no chamado litoral sul. Então hoje, quando você vê Goianinha, Canguaretama, por ali, você tinha já as regiões de produção de cana-de-açúcar no litoral. E a cana-de-açúcar até hoje é uma atividade econômica importante. Hoje ela se expandiu não apenas para o litoral sul, mas também para as regiões do litoral norte. Daqui para Ceará-Mirim, por exemplo, você encontra uma grande quantidade de produção de cana-de-açúcar. E a atividade que mereceu destaque, eu quero que vocês prestem atenção nisso, principalmente, mereceu destaque no século XIX, na segunda metade do século XIX, foi o algodão. O algodão é um produto importante para a indústria têxtil. E na segunda metade do século XIX, o mundo vivia a segunda Revolução Industrial, que foi marcada pela expansão da Revolução Industrial para as outras nações, não apenas para Inglaterra e França, mas Inglaterra, França, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, tantas outras nações do hemisfério norte tiveram desenvolvimento da Revolução Industrial, precisando principalmente de matéria-prima. E o algodão era uma importante matéria-prima da indústria têxtil. Só que, durante muito tempo, o principal produtor de algodão no mundo foram os Estados Unidos da América.
O que é que foi que aconteceu na segunda metade do século XIX que fez com que o Rio Grande do Norte passasse a ter uma importância na produção de algodão? Foi a chamada Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Aquela guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, centralizada essencialmente em torno da questão da escravidão. Por causa daquela guerra, porque os Estados Unidos estavam concentrados numa guerra civil, a produção de algodão declinou. E a declinação da produção de algodão, a diminuição da produção de algodão, fez com que as indústrias, os países procurassem outras regiões produtoras, e foi neste contexto que o algodão do Rio Grande do Norte mereceu destaque. E ele teve um importante destaque durante o século XIX, teve um importante destaque na primeira metade do século XX, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, 1930, já vendendo algodão não apenas para o exterior, mas também para o mercado interno, também para as indústrias de São Paulo. Só que, por causa de uma peste chamada peste do bicudo, o algodão hoje deixou de ter importância significativa no interior. Então, os três produtos que eu quero que vocês tenham cuidado são o gado como principal produto, permitiu a colonização do interior, foi o produto complementar que marcou toda a história do Rio Grande do Norte e ainda hoje marca. O litoral tendo como principal atividade econômica a cana-de-açúcar durante boa parte da história do Rio Grande do Norte, e o algodão, sobretudo na segunda metade do século XIX, ligado ao contexto internacional da expansão da Revolução Industrial e da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que tornou a situação do algodão americano muito difícil, fazendo com que o algodão daqui crescesse e fosse vendido para o exterior. Bem, para finalizar esse vídeo, eu apenas lembro este tópico aqui que é importante. O tópico do abolicionismo no Rio Grande do Norte. Como a gente tem que fazer alguns recortes, eu escolhi colocar esse recorte aqui. O que é a ideia do abolicionismo no Rio Grande do Norte? Todos nós conhecemos, nós norte-riograndenses conhecemos a história de que Mossoró foi a pioneira no processo de abolição da escravatura. Então Mossoró construiu uma identidade local em relação a isso, tem festas regionais e faz com que isso sempre esteja na pauta do Rio Grande do Norte todos os anos. Só que a gente tem que lembrar que o abolicionismo moçoroense ele está ligado também a outro contexto. Ao fato de que Mossoró não tinha uma grande quantidade de escravos. E geralmente quando cai nas provas, cai relacionado a dois tópicos. Ou a formação da identidade local moçoroense, que não apenas está ligada ao pioneirismo da abolição, mas também está ligado à ideia do afugentamento, da expulsão de Lampião, da resistência ao bando de Lampião, ou está ligada à ideia da identidade local moçoroense, ou está ligada às razões que faziam com que Mossoró não tivesse uma grande quantidade de escravos e se transformasse numa região abolicionista. Então, Mossoró não tinha grande quantidade de escravos porque vivia de uma economia essencialmente comercial. Não tinha grande quantidade de escravos. Por exemplo, Mossoró não produzia cana-de-açúcar. Mossoró não produzia algodão para ter uma grande quantidade de escravos. E é uma região que frequentemente é atacada por secas, fazendo com que o domínio sobre escravos se tornasse inclusive um domínio caro. Então, quando Mossoró aboliu a escravatura, a quantidade de escravos era muito pequena, razão pela qual aquela abolição não teve muita influência na economia da região. Então eu quero que vocês compreendam o abolicionismo em Mossoró, o abolicionismo moçoroense dentro dessas duas perspectivas. A ressignificação do que aconteceu hoje. Então hoje a gente analisa aquele período, verificando ele, vê que a identidade moçoroense se resguarda, tem como sustentação naquela época, criou-se a identidade moçoroense em relação ao pioneirismo do abolicionismo, e segundo, as razões. Mossoró vai ser pioneira na abolição, principalmente pelas constantes secas e sobretudo porque tinha uma atividade econômica que não dependia da mão de obra escrava. Ok? Então pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Obrigado!